O deputado Kim Kataguiri desabafou em suas redes sociais. Desesperança. Quando a Câmara vota, uma coisa boa é uma coisa pequena. Agora, quando é uma coisa ruim, é uma desgraça. Esse é um dia que dá vontade de desistir. Eu acabei de chegar da Câmara dos Deputados, a gente votou agora a PEC da blindagem, votei contra, o texto que estabelece o seguinte: um deputado, um sujeito se elege deputado, ele mata uma pessoa, ele estupra uma pessoa, ele é um pedófilo, ele é um traficante, ele desvia dinheiro público. Para começar um processo contra essa pessoa, não estou nem falando de prender, para começar um processo, não estou nem falando de ter uma medida cautelar, não estou falando de busca e apreensão, não estou falando de apreensão de passaporte, estou falando para começar um processo criminal contra essa pessoa. Essa PEC determina que precisa ter uma votação secreta na Câmara dos Deputados, então você nem vai saber se seu deputado votou para prender ou para soltar vagabundo, para daí ele poder começar a responder o processo. E eu vejo gente, eu tô há 6 anos exercendo o mandato, eu vejo gente que estava participando de manifestação comigo em defesa da Lava Jato, pelo impeachment da Dilma, contra o Petrolão, na defesa do combate à corrupção, votando a favor desse texto. É muito desesperador, Primeiro, você trabalha muito numa casa que é pouquíssimo produtiva e que dá pouquíssimo resultado. Quando sai coisa boa, é coisa pequena. Quando sai coisa ruim, é uma tragédia, É uma coisa que me lembra até do que o Roberto Campos falava, que quando a primeira vez que ele chegou no Congresso, ele pensou que estava lá para fazer o bem, Aí quando ele chegou lá, ele descobriu que estava lá para impedir o mal, que não tinha como melhorar as coisas, só tinha como desacelerar o desastre, E é o mesmo sentimento que eu tenho agora. Olha tudo que a gente passou, o tanto que a gente lutou, tudo que a direita fez, o quanto ela se manifestou, o quanto denunciou escândalo de corrupção de esquerda, do PT, o tanto que a gente foi perseguido, foi atropelado por um sujeito do MST, tentaram me matar, a Dilma colocou o Cardoso para fazer dossiê contra mim com 19 anos de idade, e a gente denunciando corrupção, para basicamente a gente institucionalizar a bandidagem com uma PEC que permite, por exemplo, que alguém do PCC dispute a eleição e com o voto secreto dos seus colegas nunca tenha um processo criminal contra ele, sendo um faccionado. É de causar desesperança. E ver gente ainda aplaudindo isso. E ver deputado falando com orgulho que está votando a favor disso. E com um eleitor que se diz de direita apoiando um negócio desse. Achando que tá certo eu blindar todo o centrão dos seus escândalos de corrupção com esse discurso vazio. É curioso que o Kim Kataguiri fez esse vídeo, publicou nas redes sociais, e enquanto a sessão ainda continuava, mesmo com a PEC da blindagem já aprovada. E quando continuou a sessão, você teve a derrubada da votação secreta. Ou seja, mudaria um pouco o teor desse vídeo. Esse vídeo, na verdade, ficaria pontualmente caduco, apesar de a sua essência continuar válida. Só que na tarde de hoje, eles conseguiram restabelecer a votação secreta e restabelecer, portanto, toda a legitimidade do vídeo, inclusive em relação a esse fator do sigilo do voto parlamentar na hora de blindar qualquer pessoa sobre a qual pese aí uma decisão de abertura de processo criminal ou de prisão. Essa manobra para restabelecer o voto secreto na PEC da blindagem recebeu 314 votos favoráveis e 168 contrários nessa quarta. A emenda aglutinativa para incluir a votação secreta novamente no texto foi apresentada pelo relator da PEC, Cláudio Cajado, do PP da Bahia, com apoio de líderes de partidos como PL, PP, União Brasil, MDB, Avante, Podemos, além da Federação PSDB Cidadania. Senhor presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. De um STF que age como agente político contra membros dessa casa, abrindo inquéritos, fazendo busca e apreensão por palavras. Agora, sabe por que eles não querem essa blindagem? Porque eles já são blindados. Eles são blindados, podem xingar os seus opositores de nazistas, de fascistas, podem fazer fake news durante a época das eleições, eles podem fazer rachadinha. É claro que eles não vão defender
né, a PEC da blindagem, porque já são blindados agora. Estão com medo de quê? Quem cometer crime vai pagar, uai. É simples assim, a gente vota e a gente mostra que essa casa é contra criminoso. Agora, tem deputado aí que eu descobri, sabe o quê? Que votou contra a cassação da Flor de Lis, que era uma assassina. Pesquisem, mas eu vou dar uma dica. PSOL, Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Aí tem até mensagens subliminares nessa alegação do Nicolas Ferreira. Fala alegação, não em relação à frase do STF como agente político, porque isso a gente aponta, mas em relação à justificativa que ele dá para votar sim, a justificativa que ele dá para defender aquele projeto de emenda, a proposta de emenda à Constituição, a PEC da blindagem, pela qual todo o seu partido votou. Então ele fala, porque a esquerda não é alvo de medidas do STF, o STF... Olha, o Marcel Van Hatten, como Duda Teixeira lembrou, ele foi alvo de uma autorização de investigação a respeito de falas que proferiu sobre delegado, e nós repudiamos as falas. No entanto, criticamos, evidentemente, a investigação decorrente. Então tem coisas que estão na esfera moral, etc., que merecem eventualmente críticas, mas não processos criminais, já que o deputado tem imunidade parlamentar, isso não quer dizer que a gente vai defender todas as tudo aquilo que o parlamentar fala, mas eu estou me referindo ao Marcel Van Hatten porque ele, mesmo tendo sido alvo de uma decisão assim do Flávio Dino, votou não a PEC da blindagem. Só para deixar claro, até para contraditar um pouco aí dessa alegação do Nicolas Ferreira, porque o texto da PEC da blindagem, ele não está lá exclusivamente para blindar parlamentares em caso de abertura de investigação por ministro do STF contra algo que o parlamentar disse na tribuna da Câmara dos Deputados ou no plenário ou, no caso dos senadores, no Senado Federal. Não, o texto é muito mais amplo. O texto dá margem para a proteção da bandidagem, inclusive do crime organizado. Então esse tipo de alegação é insuficiente para justificar um voto sim num projeto como esse. Existem alternativas que precisam ser trabalhadas, existem iniciativas que precisam ser tomadas. Gostou do vídeo? Inscreva-se para mais e não esqueça de dar o like e deixar sua opinião nos comentários. Valeu, até mais!